A gente tem uma tendência de acreditar que temas mais distantes, temas mais avançados, são mais difíceis. E nem sempre é isso, tá? E na matemática, quando você vê um tema lá na frente, você vê que você tem problema com esse tema, você está com dificuldade para entender e tal, é muito comum você achar que o problema é com aquele tema. Só que a matemática ela tem um problema, que ela é extremamente sequencial. Extremamente sequencial. Então, hoje, a gente vai falar de algumas coisinhas que vão ser importantes e vão ser utilizadas quando a gente for falar de, sei lá, equação do primeiro grau. E o que eu vou ensinar em equação de primeiro grau vai ser importante para sistema. E o que eu vou ensinar para sistema vai ser importante para razão e proporção. E o que eu ensinar em razão e proporção vai ser importante em juros. Então a matemática, ela é sequencial. E quando você pega um tema mais avançado, ele não é em si mais difícil. Só que ele vai ter uma série de etapas, uma série de raciocínios vinculados a ele, e que se você tiver qualquer dificuldade, qualquer probleminha no meio do caminho, você não vai conseguir entender aquela matéria, não vai conseguir resolver aquela questão. Mas não necessariamente o seu problema está ali. O seu problema pode estar só em algum conceito inicial que você não percebeu. E para vocês entenderem legal o que eu quero dizer com isso, eu vou contar uma historinha real. Eu comecei dando aula, com 19 anos, num cursinho pré-vestibular. E esse cursinho pré-vestibular, ele era focado na GV. Tá? Ele ainda existe, é um ótimo curso, ele é focado na GV. E tinha uma aluna que se chamava Mariana, e ela estava fazendo o curso pela terceira vez. Tá? Eu entrei, foi o primeiro semestre que ela fez o curso, é um curso semestral, e aí depois, 1 ano e meio na sequência, ela pela terceira vez fazendo o curso, e ainda não tinha sido aprovada. E assim, tem aluno que você sabe, o cara não estuda, não se dedica e tal, mas não era bem o caso dela. Você vê que ela estava atenta na aula. E é normal, quando é um aluno que já está fazendo o curso de novo, a gente já conhece ele, a gente já sabe, tal, não sei o quê. E como a Mariana está fazendo pela terceira vez, putz, todos os professores já conheciam ela. Você chega lá no primeiro dia de aula, tem um monte de gente nova e uma pessoa que você já conhece, é natural que você se sinta mais à vontade. Como você sabe que a pessoa já fez o curso, você acaba perguntando mais para ela, pedindo mais exemplos e tal. E assim, na época eu pegava as piores frentes de matemática, números complexos, só paulada. E tudo que eu perguntava para Mariana, ela sabia. E entre os professores, a gente até conversava nas salas dos professores sobre ela. Pô, cara, qual que é o problema da Mariana? Cara, puta, também não sei, tudo que eu pergunto, todo mundo, tudo que eu pergunto ela sabe e tal. E tanto que, e aí no simulado ele é muito mal. E ela já até vindo conversar comigo, e eu falei, Maria, eu acho que deve ser nervosismo, né? Então talvez fazer uma terapia, alguma coisa para tentar controlar, só pode ser nervosismo. Enfim, aí, faltando uma semana para a prova da GV, terceira vez que ele ia prestar, ela veio com uma dúvida ali para mim, trouxe uma questão, falou, Pedrão, não consegui resolver essa questão, tive problema, eu fui olhar, era uma questão extremamente difícil, e eu comecei a ver o que ela tinha feito, né? E a interpretação dela do enunciado foi perfeita, montagem do sistema foi perfeito. Cara, todas as etapas da resolução da questão perfeitas. E aí no finalzinho, ela tinha errado uma divisão. Aí eu falei, Mari, relaxa, você arrebentou, tá certinho, você só errou essa divisão no final. Aí ela falou, putz, Pedrão, cara, sempre faço isso. Aí na hora me deu um estalo. Eu falei, Mari, sempre quanto? Ela falou, sempre. Eu falei, sempre? Ela, sempre. Eu falei, não, deixa eu entender, Mari. Você sabe fazer divisão? Ela falou, Pedrão, quando é aquelas divisões basiconas, tal, eu sei. Mas quando tem que botar chave e tal, o resto eu me atrapalho. Eu falei, caramba, Mari, esse é o problema, certo? Aí a gente sentou, ficou ali, eu comecei a resolver algumas divisões com ela, deixei algumas para ela treinar ao longo da semana, e não vou dizer que foi por minha causa ou por isso, mas ela passou naquele semestre. E isso para mim foi muito marcante, por quê? Olha como é a coisa. Eu perguntava para ela, eu estava dando, sei lá, números complexos. Eu fazia uma pergunta de números complexos para Mariana. E ela acertava. Eu falava, ela sabe números complexos. E ela realmente sabia. Só que a gente nunca tinha parado para pensar se ela sabia o básico, se ela sabia dividir, por exemplo. E, cara, a divisão é uma das 4 operações básicas. Toda questão de matemática vai ter divisão. E ela também não tinha percebido que, por exemplo, ela pegava uma questão de juros composto para resolver. Errava a questão. Qual que era a interpretação que ela tinha disso? Eu preciso estudar mais juros composto.
Só que, na verdade, toda a parte de juros compostos ela sabia. Ela tinha errado uma divisão no meio da questão. Então, o conselho que eu vou dar, tô partindo da ideia que vocês estão no básico. Pedro, estou começando hoje e eu quero aprender matemática. O primeiro conselho que eu te dou é o seguinte: sempre que você errar uma questão ou que você tiver algum problema ali, você vai tentar identificar onde foi esse problema. Não é que você errou a questão. Tá. Você conseguiu interpretar o enunciado? Sim. Show. Você conseguiu identificar qual o tema que a questão trabalhava? Sim. Show. E aí você vai entendendo que talvez o seu problema esteja em resolver continha, o seu problema esteja em resolver equação, certo? Então, sempre tente identificar isso. E por isso que nessas nossas aulas, eu vou partir do básico hoje, a introdução,